Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Desde 2015, a Fernanda tentava engravidar. Ela passou por algumas situações complicadas que aqui ela mesma vai nos contar. Em 2020, ela de repente engravidou, naturalmente, mas no parto ela teve um choque hemorrágico e teve uma EQM. Uma frase dela que nos faz refletir muito é: a gente não tem medo da morte, a gente tem medo da vida. Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Fernanda. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós, a sua experiência de quase morte, a sua história. Peço, por favor, que você se apresente. Por favor, nos diga de onde você está falando e nos conte tudo no maior detalhe possível. É com você agora. Muito obrigado, desde já. Boa tarde, Carlos. Em primeiro lugar, antes de me apresentar, queria agradecer essa oportunidade de ter te conhecido, o Edson, os estudos, né, principalmente que o Edson faz nessa área. Contar com esse canal, eu acho que, pelos estudos de vocês e relevância, ele está sendo de grande ajuda não só para as pessoas que passaram EQM, que nem eu, mas pessoas que tiveram essa oportunidade de passar por uma EQM, pode-se dizer, buscar um auxílio depois disso tudo, né, na vida, trazer um pouco de compreensão, clareza e entendimento do que foi tudo isso, né. Meu nome é Fernanda, tenho 36 anos, sou do Rio Grande do Sul e trabalho numa universidade. Eu digo, por trabalhar na universidade, eu tenho acessos e oportunidades a muitas informações, conhecimento, e principalmente a ciência. Acredito na ciência, em primeiro lugar, mas a minha história, o que eu vou contar, né, pela minha EQM, eu pude compreender que a ciência e a espiritualidade andam juntas. E por quê? Fazendo um breve relato, antes da minha EQM, em 2015, comecei a tentar engravidar, fiz N procedimentos e cirurgias que, assim, não tem nem como contabilizar, fiz de tudo, tive uma gravidez ectópica na trompa, então, mais uma cirurgia que eu passei para retirar um embrião, que estava se desenvolvendo já há bastante tempo na trompa, e naquele momento eu descobri pela primeira vez o risco de uma hemorragia, porque quando o embrião se desenvolve na trompa, grande risco da morte materna, porque a trompa pode se romper e ter uma hemorragia de imediato. Então, quando eu descobri essa gravidez ectópica, eu já tive que passar por uma cirurgia de emergência. Então, descobri que estava grávida na trompa, se chama gravidez ectópica, e ali eu já estava correndo risco de vida pelos médicos, né, que eu tinha que fazer uma cirurgia de emergência para retirar o embrião que estava desenvolvendo na minha trompa, porque se a trompa rompesse, eu poderia morrer, me daria uma hemorragia. Então, ali já foi minha primeira experiência de quase morte mesmo. Foi uma cirurgia de emergência, até pelos médicos, né, o que falar. Mas a cirurgia foi bem, deu tudo certo, sucesso, até para a medicina e para mim também, né, não tive nenhuma complicação. Depois disso, continuei nos tratamentos, fiz fertilização in vitro e não evoluiu uma gravidez. Isso ali entre 2015 a 2019. Então, para mim até, eu acho que era um milagre se eu engravidasse. Para os médicos também, os médicos nunca vão desacreditar, né? Eles nunca falaram, 0%, 5%, mas já estava um pouco desacreditado por tudo que eu já tinha feito pela ciência. Em 2020, iniciou a pandemia, e como todo ser humano, naquele momento, né, eu resolvi parar. A vida parou, a gente teve que olhar para a humanidade como um todo, né, e tudo que historicamente estávamos passando. Já se falava naquela época os milagres, né, de tudo da pandemia, o que estava acontecendo, que historicamente era uma situação que nunca tínhamos vivido, né, como humanos. E aí, em julho de 2020, eu descobri que estava grávida, naturalmente. Para mim, naquele momento, eu pensei, é um milagre de vida, né, depois de tudo que eu fiz, tudo que eu passei, estar grávida. Mas mal sabia eu o que era milagre, que viria pela frente, todos ainda, né? Então,
Foi uma gravidez tranquila, não tive nenhuma intercorrência, normalmente, né, eu sei, assim, por conviver e ter pessoas próximas de mim, que no início da gravidez tem algum problema, alguns exames, tem que fazer repouso, eu não tive nada. Foi uma gravidez super tranquila, saudável. Descobri, então, que seria mãe de uma menina chamada Catarina. Catarina bem também, se desenvolvendo, né, estávamos nós duas. Em dezembro de 2020, eu descobri não, minha bolsa rompeu. Então, estava com 23 semanas, naquele momento, fazer um parto prematuro era inviável, porque era muito, muito precoce, aí que tu começa a descobrir, né, o que é bebê prematuro, o que é extremo, então, naquele momento era inviável. O tratamento, então, médico, foi me internar no hospital, no auge de uma pandemia, dezembro grave, né, em repouso absoluto, para tentar levar a gravidez até onde desce, com repouso, medicações, todos os tratamentos possíveis da medicina, né? Ali se fez outro milagre, porque minha filha e eu não tivemos nenhum problema de saúde, não pegamos Covid, internada em um hospital. A Catarina crescia saudável, a gente se internou, ela estava nem com 500 gramas, estava com 400 e poucas gramas. Ela chegou a ter quase 1,5 de quilo. Saudável, não teve nada. Eu também, aí já se enquadrar numa gravidez de risco, né? Não tive nenhum problema, nenhuma intercorrência, estávamos bem, com saúde, pelo momento que exigia nós duas. Né? E ali fui vendo o milagre diariamente de vida, não só meu, mas a minha filha. Eu vivi por ela ali, a minha vida estava em segundo lugar, em primeiro lugar estava no lugar da minha filha. Dei a minha vida literalmente por um filho, como todos dizem ali nesse momento, a gente vê o que uma mãe e um pai fazem pelos filhos. Digo que ali também eu descobri que o ser humano não tem limite, porque superei todos os meus limites físicos, mentais, tudo que podia, e também descobri que o ser humano não reconhece ou desconhece os seus limites. A gente é capaz de tudo e o impossível realmente. Eu vivi isso na pele, assim, né? Dia 16 de janeiro de 2021, então, comecei com muitas contrações, muita dor, e pelo meu quadro, né, já era uma gravidez de risco, a qualquer momento, toda a equipe hospitalar, toda a médica já sabia que qualquer situação que desse comigo ou a minha filha, a gente teria que passar por um parto de emergência. Então, ali, desde quando eu me internei, eu já comecei a trabalhar, que não seria o meu obstetra que faria meu parto, né? A equipe de plantão faria o meu parto, que era emergência. E foi assim, então, dia 16 de manhã, passei por um parto de emergência, já estava com quase 30 semanas de gravidez, então era viável a minha filha nascer, estava com saúde, se desenvolvendo, já tinha feito tratamento com ela do pulmão, então para se desenvolver, ela nasceria e já iria para a UTI, imediato, mas bem, com saúde. E foi assim, ela nasceu, foi para a UTI, só que no momento do parto, eu tive um choque hemorrágico. Então, naquele momento já que iniciou ali a hemorragia, meu marido foi tirado da sala de emergência, da sala ali de parto, de emergência, e comecei a escutar e ver o desespero dos médicos. Era tipo assim, só em filme mesmo, cena de terror que foi, e eu vivenciei isso ali, era uma cena de terror. Gritos e, sabe, socorro. Só que naquele momento de desespero do bloco cirúrgico, eu não estava naquele lugar, porque eu não sentia aquele medo, aquele temor, aquele pavor, eu não sentia ali, que todos estavam sentindo, eu não sentia. E aí foi quando eu descobri que eu não estava naquele lugar, estava passando por uma EQM, experiência de quase morte. Então eu tive duas visões, né, duas experiências. A primeira, eu me vi num lugar lindo, tipo aquelas imagens assim de quadro, um campo cheio de flores, era flor assim de tudo quanto é tipo, tudo quanto é cor, tamanho, era um campo lindo de flores, com muito sol, eu via muito sol assim, quando a gente vê nas montanhas, né, não consegue ver até onde vai, eu não conseguia ver até onde ia aquele campo.
com sol, e do campo, esse cheio de flores, saiu um buquê enorme, vermelho, de rosas, daí foi rosas, que eu pude ver especificadamente, né, para mim. Tipo, eu senti na hora que estavam me ofertando aquele buquê. Eu estava recebendo aquele buquê gigantesco. E aí, nesse momento que eu recebi esse buquê e me dei conta que estava nesse lugar, eu não enxergava o meu corpo, não enxerguei ninguém, mas eu me sentia parte daquele lugar. Isso eu me sentia parte, senti uma paz, e se fala da plenitude, então talvez pude sentir essa plenitude naquele lugar. Um amor, assim, indescritível, parecia que, assim, é até difícil de falar e expressar, porque não é desse mundo, assim, então a gente não consegue, por exemplo, dizer, o tempo durou tanto tempo, ou sentir isso, a gente não consegue sentir nesse lugar. Eu sei que era um lugar diferente, assim, nunca tinha ido, experienciado ou falado desse lugar, mas queria ficar lá, eu sei que eu queria ficar lá, não queria voltar, estava muito bom nesse lugar onde eu estava. E aí depois dessa visão, tive a segunda, eu vi como se fosse assim, uma tela de videogame, toda colorida, rosa, amarelo, cores bem vibrantes, assim. E ursinhos e docinhos brincando, como se fossem os ursinhos pulando os docinhos, assim, felizes. Vi uma alegria ali. Eu fui para a UTI, então, depois ali da cirurgia, né, do parto. Fiquei 7 dias na UTI, em morte iminente, então minha família foi chamada, toda no hospital. É igual essas cenas de filme que a gente vê, aquelas coisas que a gente pensa que nunca acontece na vida real e estava acontecendo. Passei, então, por transfusões de sangue, plasma, ferro, né? Os médicos não sabiam se, então, o sangue que eu estava recebendo, meu corpo ia aceitar, eu ia reagir bem, ou se não teria uma outra hemorragia em qualquer lugar do corpo, né? Mas, bem, fui passando, isso aconteceu de manhã, no sábado à noite, então, a minha filha começou a ter uma piora, porque como eu perdi muito sangue, ela também perdeu. E aí ela também passou que nem eu, por transfusão de sangue, mas ela, por ser bebê e não ter anticorpos ainda, nada, o sangue não reagiu no corpo dela, ali ela não conseguiu reagir, e ela veio a falecer, então, nesse sábado à noite. E aí eu me vi, né, numa cama, quase morrendo, na UTI, tendo que se despedir da minha filha ali, segurando ela, sabe? Eu digo, naquele momento também, eu acho que o meu inconsciente e o meu consciente também, porque eu estava vivendo aquela cena com ela, né, da morte dela, eu pedi para ir junto. Ali eu tenho certeza. Eu queria ter ido junto com ela, queria ter morrido, mas sobrevivi, né? Então, depois de 7 dias, saí da UTI com vida, saí do hospital com vida, sem a minha filha. E eu acho que até por toda essa situação eu não compreendi na hora ali do hospital o que eu tinha passado. Mas eu me lembro quando eu estava na UTI, eu relatava para minha família, meu irmão principalmente, né, que ficou comigo ali na UTI alguns dias. Eu relatei muito para ele, as minhas visões. Eu não me lembro disso, porque eu estava na UTI, né, com medicações, então não me lembro, assim, do que ter relatado para ele. Mas aí quando eu saí do hospital, ele veio conversar comigo, que eu tinha pesquisado na internet, tudo, as visões, o que eu falava para ele na UTI. Aí começou a ficar cada vez mais claro para mim, né? Até porque também a equipe médica que me atendeu, assim, eles dizem que eu fui um milagre de vida, assim, até toda a equipe ali do hospital que me atendeu, os médicos que vieram me socorrer, então, né, clínico geral, tudo, eles falam, uma situação dessa é morte materna certa. A mãe não sobrevive. Todos os casos que eles tiveram ali no hospital, eles me relatando, a mãe nunca sobreviveu, é morte materna. Até a própria médica, depois, ela foi me visitar na UTI, que também fez meu parto, ela disse que em toda a profissão dela nunca tinha passado isso comigo, como passou comigo, né, em um outro paciente. Ela disse literalmente que eu ressurgi da cinza. Eu sobrevivi, né, ela disse não sabe de onde, mas sobrevivi. E então aí também mais isso, a EQM, daí comecei, né, depois do hospital, mas comecei a ver tudo o que os médicos relatavam, comecei a linkar com o que eu tinha vivenciado, então, ali na cirurgia, e
E por isso que eu digo, como eu falei no início ali, eu pude vivenciar que a ciência e a espiritualidade andam juntos, né? A medicina, claro, estou viva hoje é graças à medicina, os médicos, mas também sei que pela minha experiência não foi desse plano que eu vivi, né? Estou aqui viva. Também sem sequela nenhuma, os médicos falam que eu perdi 80% do sangue do meu corpo, porque eu tenho, pelo meu peso, uns 4.500 mais ou menos de sangue, eles relataram depois no hospital para mim, né? E eu perdi 13.200. Então foi muito sangue, realmente, foi muito sangue. Eles falaram assim, é uma quantidade que é um choque mesmo, é hemorragia. É uma hemorragia normal, que eles foi um choque ali que eu tive. E então eu saí do hospital, né, com vida, sem sequela nenhuma, mas, assim, vivendo um turbilhão, né, o que eu tinha passado, desde da gravidez, o que eu passei na gravidez e a saída do hospital. E é difícil, eu vejo, assim, sabe, eu não sei se é pela morte da minha filha, mas eu me lembro, assim, o ano passado, principalmente, até encontrar o canal aqui, que eu comecei a pesquisar muito sobre isso, entender, né, o que tinha acontecido comigo. Eu falava, assim, para as pessoas mais próximas, eu sinto que eu não faço mais parte desse mundo. E daí até soava um tom, assim, ruim para as pessoas escutarem, sabe? Eu me lembro que assim, pessoas próximas de mim, meus familiares, falaram, Fernanda, tu tem que cuidar para quem tu tá falando isso, porque as pessoas pensam que tu quer morrer. E aí eu digo ao contrário, porque eu não tenho mais nada a temer. Eu acho que todo ser humano, ele tem realmente medo da morte. Não tem, acho que um ser humano que não tem medo da morte. Porque a gente não sabe o que vem depois, não sabe o que vai acontecer. Mas eu, como literalmente passei pela morte, sobrevivi, estou viva, eu digo, foi uma experiência maravilhosa que eu, assim, agora a morte para mim tem uma outra visão. Eu sei que o que eu vivenciei ali foi uma coisa maravilhosa, que eu não queria nem voltar, então foi uma experiência, sim, indescritível. E também, assim, eu acho que também grande parte, assim, do que eu vivi ali de experiência humana, eu vi que aqui é difícil essa compreensão do que eu tive lá nesse outro lugar que eu estive, né? Então, comecei a ler o livro do Edson, comecei a estudar aqui com o Carlos, as entrevistas dele, e digo assim, não que tive a compreensão total, acho que a gente nunca vai ter, o ser humano nunca vai ter a compreensão total, o que é, mas cada vez mais, conversando com pessoas, não só que passaram pela EQM, o próprio Carlos não passou, mas estuda, pessoas assim que querem, gostam de se aprofundar em conhecimento, estudo, vai me trazendo clareza do que foi aquela experiência. Hoje eu consigo conversar no canal sobre isso, mas para mim é ruim conversar fora também com as pessoas. Às vezes eu me lembro, sair do hospital, tentava conversar com algumas pessoas além da minha família, o que eu tinha tido, e eu vi assim, as pessoas não conseguiam compreender, se nem eu estava compreendendo, por estar viva e tudo que tinha passado, e é difícil as pessoas compreenderem também, né? É exigir demais, eu acho, né? Estou exigindo demais de mim, imagina do outro. Também eu acho que uma coisa de temer, né, de temer da morte, o que acontece? Eu, por ter literalmente dado a minha vida pela minha filha e a minha filha ter morrido, eu vejo que eu não tenho mais nada a temer nesse mundo, não só a morte, mas eu fiz o que foi possível para viver, então realmente eu não tenho mais nada a temer nessa vida. Estar falando aqui no canal também é um pouco sobre isso, porque esses dias eu escutei uma frase que dizia assim, a gente não tem medo da morte, a gente tem medo da vida. E é realmente isso, sabe? Hoje também a vida tem um outro sabor, uma outra cor para mim. E que eu não sei dizer muito bem, mas me parece que a cada dia, aquele amor que eu recebia onde eu fui, eu dou para os outros, eu faço. É tipo uma congruência. Eu penso, falo e faço. Então, comecei a praticar diariamente aquele amor que eu tive. Estou à frente de vários projetos sociais, cofundei um com mais 2 psicólogas. Então, eu vejo, talvez, aquele amor que eu recebi, é como se fosse uma compaixão. O que eu recebi
eu tô doando aos outros. E até questão de dor, assim, eu também no início, assim que eu saí do hospital, como qualquer ser humano, né, sofro até hoje, mas sofri muito, né, foi muito sofrido, dolorido, hoje já passado um ano, estou mais forte, tudo, mas eu vi que também com essa experiência, a outra visão de vida que me deu a minha dor não é única. Existem N dores, N sofrimentos, todos sofremos, todos temos dores, mas o que a gente faz com isso, né? Então essa experiência me serviu também para poder ajudar muito mais os outros através da minha experiência. Como sempre, são muitas perguntas. A primeira, Fernanda, é a seguinte: você estava lá vendo os ursinhos nessa segunda visão que você teve e de repente você passou a falar já da sua recuperação na UTI. Você não sentiu nem quando foi e nem quando voltou, então? Não, Carlos, não senti nada. A única coisa que eu senti foi que não era o local onde eu estava, porque ali os médicos estavam desesperados, gritando, e eu estava sentindo, assim, um amor, um sentimento de paz único. Então, aí que eu me dei conta que eu não estava naquele lugar ali, mas também não sei como eu fui, como voltei, isso eu não sei. Você não estava sob anestesia geral? Não, porque parto cesariana eles fazem a RAC, né? Então, eu iniciei o parto, conversando com a equipe médica, estava bem, estava, né? E aí, no momento do parto ali, que começou, né, o desespero do choque hemorrágico, algumas coisas eu me lembro deles falarem, né? Eu me lembro que a anestesista perguntava o que está acontecendo para os médicos, e eles eram, ela tá sangrando muito, então eu escutava muito barulho de equipamento, acho que cirúrgico, escutei muito barulho lá, escutei como se fosse tipo um aspirador, não sei se estavam aspirando meu sangue, mas escutava tipo um barulho de aspirador muito forte, muito forte. Quer dizer, você estava ouvindo tudo isso ao vivo e a cores, dentro do seu corpo, acordada, e a partir de um certo momento você se viu nesse campo de flores e tudo mais. A pergunta que eu tenho é: houve alguma fusão desses dois momentos? Ou seja, teve algum momento em que você já via as flores, mas ainda escutava o desespero dos médicos? Não, Carlos, quando eu me lembro, essas imagens, eu estava no local, escutava, assim, não conversei com ninguém, não ouvi vozes, mas é tipo como se fosse hoje, entendendo cada vez mais, era telepatia, assim, sabe? Parece que tinha alguém conversando comigo, que estava bem, estava num lugar, eu sentia, então, pelo menos isso, então pode ser telepatia, não sei, mas eu sentia, não escutava, não falava nada, mas sentia que estava bem. Mas espera um pouquinho. A minha pergunta era se você, quando estava no campo das flores, vou chamar assim, se você ainda escutava o desespero dos médicos na sala de cirurgia. Não escutava. Mas agora você disse uma coisa interessante, que de alguma forma você sentia uma comunicação nesse lugar onde você estava, não uma comunicação falada. Isso. Esse sentimento de paz, de amor e plenitude que eu sentia no local, eu me sentia como se fizesse parte daquele local e estava recebendo tudo aquilo. Eu sentia que estava recebendo amor, paz, plenitude e que estava bem, porque isso também, antes de eu passar por isso, eu escutava falar, a morte, tu vai ter medo, tu vai ter tristeza, vai ter sofrimento, e eu senti sentimentos opostos, então eu estava fazendo parte de um todo. Você, antes de passar para esse outro plano, você chegou a ficar assustada ou desesperada, ou sob anestesia RAC você estava um pouco sem perceber a situação? Não, Carlos, nenhum momento. Já ali, quando começou o início do preparo, do parto, né, os médicos põem música, estavam felizes, ali eu estava já naquela comunhão, mas que eu me lembro do momento que tiraram meu esposo do bloco cirúrgico, porque, né, começou daí, de fato, ali o choque hemorrágico, eu não entrei naquele desespero. Não
não entrei, não senti medo e estava super bem, ao contrário do que estava sendo vivenciado no bloco. Mas você falou que quando você estava lá, isso não ficou claro para mim, de alguma forma você sentia como telepatia, alguma coisa, como se estivessem fazendo você entender alguma coisa. Não era só que você estava fazendo parte daquele todo. Havia talvez algum tipo de tentativa de comunicação com você, telepática ou não? Acredito que sim, Carlos. Por que eu falo isso? No local que eu estava, não vi ninguém, não conversei com ninguém, não falei com ninguém, mas eu estava recebendo como se fosse, além de sentimentos, emoções, eu sentia mensagens. Que nem esse próprio buquê de flores, na hora já, e que eu identifiquei, tipo, que estavam me ofertando. Alguém estava me dando aquele buquê, eu senti como uma oferta, assim, de amor. Na hora foi de amor, eu só identifico como amor. Alguém tivesse me dando muito amor, e representou esse buquê de rosas vermelho gigante que eu recebi. Era um amor que eu recebi. O buquê era de rosas. E as flores que você via eram também vermelhas ou tinha de todo tipo de flor? Todo tipo, cara. Era, assim, que eu me lembro nitidamente algumas, era como se fosse aquelas flores do campo, né? É margarida, é amarela, branca. Mas assim, como era um campo, assim, eu não vi o fim do campo. Era interminável, assim, nem sei, né? Se haveria um fim desse campo. Mas eu vi montanhas, assim, e o campo, e o sol tomando parte de todo esse campo de flores. O sol tomando. Você viu o Sol como fonte emissora ou você viu a luz que teoricamente vinha de um Sol? Você olhou, você viu a estrela Sol ou você só viu a chegada da luz que teoricamente vem do Sol? A chegada da luz. O campo estava tomado de luz, assim, parecia de sol, mas realmente não vi esse sol, não. Só vi como a gente vê durante o dia o sol batendo, assim, trazendo luz. Eu vi isso. Você, por acaso, olhou para o céu? Assim, eu não conseguia me virar, me mexer, porque não era o meu corpo, assim, eu não sentia o meu corpo, eu me sentia parte de tudo aquilo ali, me sentia parte daquilo ali, mas só consegui ver esse campo mesmo, cheio de flores. Tem uma pessoa que numa entrevista, ela diz que quando chegou nesse campo, ela sentia que a relva, que as flores, que a grama, que as árvores, todas eram vivas e como se elas estivessem se movendo, dando boas-vindas a essa pessoa. Você sentiu algo do tipo? Pode-se dizer que foi mais ou menos essa descrição, Carlos. Assim, eu senti parte de um todo. Eu fazia assim, hoje nós na Terra sabemos, é um bicho de estimação, um animal, sabe, um objeto. Lá não tinha como descrever isso. É como se eu, Fernanda, senti que estava naquele lugar, fazia parte de tudo isso, da natureza, do campo, esse amor vinha de tudo, assim. Esses boas-vindas, talvez, essa oferta, que eu senti como se foi uma oferta, alguém me dando esse buquê de rosas, e principalmente não senti como uma oferta de vida, senti como se fosse um agradecimento, sabe? Estavam me oferecendo esse buquê gigante de rosas, tipo assim, como se fosse um presente mesmo, um agradecimento. Ó, tu merece, até porque eu conectei depois muito com a segunda imagem que eu tive, esse jogo de videogame, pode-se dizer que eu vi ali, dos ursinhos e docinhos, a vida é que nem um jogo, eu, tipo, passei de uma fase. E daí todos ali, por que eu vi os ursinhos e docinhos brincando? Todos estavam felizes, além de ter me ofertado esse buquê de agradecimento, estavam felizes por eu ter passado dessa fase. Isso que eu senti. Quando nós conversamos da primeira vez, você me contou isso e eu mesmo fiquei pensando, ursinhos brincando, o que é isso, né? Assim, a gente se faz perguntas mesmo sem saber por que se faz perguntas, né? E aí nós conversamos e você assistiu outros depoimentos nesse meio tempo e você comentou comigo que você viu o depoimento da Mary
chamado Tudo é Matemática, e que isso fez com que você passasse a compreender de uma outra forma ou mais profundamente o que representavam aqueles ursinhos. Eu queria que você nos explicasse sobre isso. Qual a sua primeira compreensão e no que você ter assistido aquele vídeo da Mary transformou essa compreensão. Carlos, assim, eu me lembro, né, porque isso as pessoas falam comigo, que estiveram comigo no hospital, relataram que desde que eu saí do bloco cirúrgico, então fui para a UTI, que eu falava dessa minha experiência, do lugar que eu estive, do campo cheio de flores, tudo. E aí começou esse movimento, principalmente da minha família, entender o que eu relatava para eles na UTI. E aí foi através do meu irmão, então um dia ele conversando comigo, Fernanda, esse campo que tu disse que estava, essas flores, hoje é dito, né, como uma EQM, uma experiência de quase morte, que tu vivencia e relatam tudo isso que tu tá nos falando. E eu falava desde o início ali para eles essa segunda imagem do ursinho e docinho, mas assim, não tinha muita, né, eu falava, parece que as pessoas não entendiam, mas o que tem a ver ursinho e docinho brincando? E aí não me apeguei tanto nessa imagem, então, do videogame. Sempre me apeguei na primeira imagem da natureza, essa que eu estive lá na natureza. E aí, estudando aqui no canal, né, o próprio livro do Edson relata esses casos da IQM, da pessoa estar no meio da natureza, se sentir parte de um todo. Então, foi ficando cada vez mais claro para mim a primeira imagem. Olhando aqui os vídeos do canal, principalmente esse da Mary, eu vi essa compreensão da segunda imagem, o que foi então. Porque eu pensei assim, se eu vi, tem algum significado, senão eu não teria visto essa imagem do jogo, com os ursinhos brincando e o docinho, mas eu vi, então tem algum significado. Aí que eu comecei a perceber, né? Não deixem de assistir a segunda parte dessa entrevista, onde a Fernanda responde as nossas perguntas e também detalha as mudanças da sua vida. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?